Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. É com alegria grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. E sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Pauta hoje super pertinente, com meu amigo aqui, Ricardo Pessoa, médico, presidente da Associação Médica Cearense, AMC. Eu gosto muito, viu, Cadim, de falar sobre a área de saúde, cara. É um setor muito estratégico, muito relevante para a nossa sociedade, né? Cuidar das pessoas. E é um setor que tem enfrentado aí, sempre enfrentou, mas pós-pandemia, uma área muito desafiadora, né? Então eu gosto muito de falar sobre o setor de saúde. E eu acho que ninguém tão apropriado como você, que representa aí uma associação muito benquista, muito respeitada, que é a Associação Médica aqui do Ceará, tá? Que é uma entidade que poucos sabem, mas tem 112 anos. Então, assim, já tivemos grandes presidentes lá, você vai falar isso melhor daqui a pouco. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com você. E a gente vai falar dos desafios nesses 112 anos de AMC, desse momento do cuidado, o ensino e a pesquisa em medicina, tá? Nessa era de inteligência artificial. Vamos falar também a respeito de um congresso incrível que foi feito aí há poucos dias, também pela AMC. Enfim, uma pauta muito bacana. Você está bem, meu amigo? Estou bem, Daniel. Prazer enorme tê-lo aqui conosco mais uma vez. O prazer é todo meu, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Muitos anos. Desde o Colégio Santo Inácio, tempo que a gente tinha o Corinthians. Querido amigo de infância. Amigo de infância. E eu agradeço aqui em nome da Associação Médica o convite, né, para que a gente possa dividir aqui. Inicialmente eu queria... Eu aproveito, viu, Cardinho, te interrompendo aqui, mas eu mando um afetuoso abraço, cara, para toda a sua família, tá? Obrigado. Querido Del, tá certo? Del, Sérgio, o Júnior, a Tice, enfim. Isso. Grande abraço a todos. Da mesma forma, lá para sua família também. Amém. E eu queria aqui também lhe parabenizar pelo seu aniversário, né? Que foi semana passada. Obrigado, 13 amigo. de outubro. Obrigado. O meu é 13 de dezembro, né? Então, no mesmo ano a gente nasceu. Diferença de 2 meses. Exatos, 2 meses. Exatamente. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, Daniel. Prazer é todo meu. Obrigado. Então, Ricardo, conta aí pra gente bater o centro, cara, um pouquinho da tua história, né, da tua trajetória. Você é um grande gastro, você tem a sua empresa, a sua clínica, que é a Progastro, que é reconhecida, já faz muitos anos. Você tem uma história bacana de muita gestão de qualidade na área pública, na área privada. Então, para a gente te conhecer melhor, para as pessoas te conhecerem melhor, conta um pouquinho da tua trajetória profissional aí, cara. Pronto, eu nasci aqui em Fortaleza, né? Estudei no Santo Inácio e no Colégio Cristo. Sou filho de uma dona de casa, Conceição Angel, e um bancário, Darcy, né? O papai era bancário do Banco do Nordeste. E lá em casa sempre foi muito estimulado a educação, né? Foi uma coisa que o papai e a mamãe sempre colocaram como prioridade. Fiz faculdade na Federal, na UFC, né? Na época só existia a Federal. Aí depois eu fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, e depois residência de endoscopia no Hospital Geral. Fiz prova de título especialista de gastrologia e endoscopia, depois eu fiz mestrado na Unifor, e também eu fui fazer vamos dizer assim, um fellow de um método mais moderno na endoscopia. Eu passei 5 anos no serviço de endoscopia, 5 meses no serviço de endoscopia da USP, né? E desde o começo da minha vida como residente, interno, eu sempre gostei assim, da coletividade, né? De pensar coletivo. Isso foi uma coisa que sempre me cativou. E já no início, quando a gente era residente de clínica médica, eu já cheguei a ser o representante dos residentes, né? Já me escolheram para ser representante dos residentes em alguns movimentos.
que a gente fazia. E eu comecei a entrar, depois das minhas especializações, nas sociedades. Principalmente na sociedade de endoscopia digestiva, né? A de gastrologia, que é o que eu faço mais hoje, né? E aí, isso realmente me picou, esse pensamento associativo, né? Que é importantíssimo. E aí, com isso, a gente foi aparecendo, trabalhando e aparecendo oportunidades, né? E aí a gente foi demandando um tempo nosso. E com isso, nesse segmento, né, das associações. Atrelado a isso, eu passei no concurso do hospital do Estado. Na época, o concurso foi do governador Lúcio Alcântara. E aí eu assumi o serviço do César Carlos de endoscopia. Fiquei quase 10 anos. Que também foi um momento de muito aprendizado, muita riqueza, com uma equipe fantástica. Que a gente conseguiu mudar realmente a endoscopia aqui do Ceará. Foi esse case que foi reconhecido nacionalmente? Foi Walter Cantígio, não foi? Não, foi a gente... Tem um trabalho seu, perdão, agora eu me lembrei, não está nem aqui na pauta. Não, foi esse. Foi Eu dei uma entrevista num congresso brasileiro de endoscopia sobre como era para poder falar um pouco sobre como a gente conseguiu no estado como Ceará fazer um serviço reconhecido nacionalmente. Entendeu? Foi esse trabalho? Foi esse trabalho. Durou 10 anos, né? Passei 10 anos lá. Qual foi o diferencial, Ricardo? Por que foi tão bem reconhecido nacionalmente? Qual foi o... Rapaz, assim, a gente coincidiu desse concurso, né? Então entraram 7 endoscopistas novos no serviço. Porque nós estamos falando de gestão, de time, exatamente. Processo. Já existia tudo a ver com a área empresarial. Já existia a equipe lá no César Carlos de endoscopia, era um serviço que já existia há muitos anos. E eu fui para lá como residente, e depois surgiu uma vaga, aí me contrataram como serviço prestado, aí teve o concurso, e eu fiquei lá, né? E aí me colocaram como coordenador. E foi na época que teve o concurso, entraram 7 endoscopistas, mas todos da minha geração, e todos muito ávidos por trabalho e por melhorias, e juntou com a força que já existia no serviço. Então a gente contou essa equipe, que nós ficamos como contratados, concursados, ninguém saía, né? Ainda estamos todos lá. E aí, com a direção também que apoiou, e o governo do estado, né? Coincidiu também com o investimento do governador Cid na época. E aí isso tudo fez com que o serviço alavancasse, e nós criamos também na época a residência de endoscopia digestiva, lá, né, que já tinha a residência do Hospital Geral, que foi a primeira residência de endoscopia digestiva do Brasil, né, do MEC, que foi aqui no Ceará. E o nosso primeiro residente, que você conhece, lá o primeiro residente é o Fabrício, foi o Fabrício Martins, né, que também foi outro que apostou na ideia que a gente estava começando, e foi outro que também contribuiu como primeiro residente para que o serviço alavancasse. E na época a gente fez cursos ao vivo, fizemos solicitações de equipamentos, e o governo do estado também aceitou, depois da gente mostrar a real necessidade, tanto que teve um equipamento que é ultrassom endoscópico, que é esse que eu fui fazer o treinamento lá na USP. O equipamento daqui do Ceará foi o 3º do Brasil do SUS, na época. E isso foi muito rico, né? E aí hoje, graças a Deus, a gente tem um serviço bem estabelecido, fazendo procedimentos bem complexos. E o nosso serviço, ele está muito bom, né? Hoje, sob a administração a gestão do Marcos Ratacaso, né? Que você conhece também lá, né? Prazer muito grande estar aqui com o Ricardo Pessoa, médico, presidente da AMC, que é a Associação Médica Cearense, para a gente entender um pouco desse momento do setor de saúde. A gente vai para o primeiro intervalo, que daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos.
É com um prazer muito grande estar aqui de volta com o nosso Inovação em Negócios de hoje, recebendo esse meu amigo aqui, querido, de longa data, o Ricardo Pessoa, que é médico, presidente da Associação Médica Cearense. Cadim, a Associação Médica Cearense é um espetáculo. É uma empresa que foi fundada em 1913. 20 de fevereiro. 112 anos. 112, é. Já tivemos lá, nos meus estudos, grandes cearenses como presidente ao longo dessa história. Explica pra gente um pouquinho qual é o trabalho, qual é a tese da Associação Médica Cearense. São quantos associados? Como é que é feito o trabalho lá, meu amigo? É o seguinte, então só aqui um pouco do histórico, né? A associação foi fundada em 1913, ela era chamada de Centro Médico Cearense, que era uma junção de médicos, farmacêuticos e dentistas, né? Foi a segunda entidade médica fundada no Brasil. A primeira foi em Pernambuco, no final do século XIX. A Associação Médica Cearense... Caramba, que história bacana, O hein? primeiro presidente foi o Barão de Studart, que era médico, né? O Guilherme Studart, que era um médico, assim, bem diferenciado. Então, a Associação Médica Cearense, ela é como se fosse o braço científico e social das entidades médicas. Então, é a entidade médica mais antiga aqui do estado. Ceará, O Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, a Faculdade de Medicina da UFC, a Assistência Municipal, que é o Zé Frota, o antigo Zé Frota, várias sociedades de especialidades, né? Todas elas surgiram dentro da Associação Médica Cearense. Nós somos vinculados à Associação Médica Brasileira. A AMB. A AMB, exato. Que ela só foi fundada na década de 50. Quer dizer, 40 anos depois da nossa aqui. E a AMB, ela é a única entidade que é a entidade que dá o título de especialista. Ela é que emite o título de especialista, é a AMB. Então a AMB, ela está ligada às sociedades de especialidades, né? Como eu disse, a parte científica, né? O conselho, a parte ética, defesa da sociedade, da má prática médica, o sindicato. E temos também a Academia Cearense de Medicina, que é uma academia, que é mais a parte histórica, né? Que aí existem os moldes de uma academia, né? Tem cadeiras e tal. Nós temos uma participação científica, como eu falei, como o nosso congresso que nós fizemos aí, que a gente vai falar mais. Vamos já falar desse congresso que foi um barato, hein? Nós temos também uma ação social, de eventos sociais entre os médicos, também ações sociais no sentido de comunidade, né? E também temos algumas ações políticas, né? Não partidárias, né? Políticas. Eu queria exaltar aqui, já que você falou em política, perdão te interromper, Sim. Cadinho, mas eu achei muito bacana aquele movimento que a Associação Médica Cearense fez na época das eleições com comunicação. Isso. Entrevistando todos os candidatos a prefeito na época, Isso, todos os 6 isso. candidatos, se eu não me engano. Foram 6 que Você foram. que entrevistou. Fui eu que entrevistei. Tá Foi. certo? Debatendo o setor de saúde Isso. com aqueles, então, candidatos. Parabéns, foi muito legal obrigado, isso. Isso aí Muito inovador essa ação. Exato, foi. Foi um desafio fazer, Uma né? ação inovadora. Foi um desafio a gente fazer isso. E a gente conseguiu, a gente convidou todos os candidatos a prefeito. Então foi o Evandro Leitão, André Fernandes, Capitão Wagner, Sarto, Eduardo Girão e o Jorge Lima. Todos eles eu fiz a mesma pergunta, era só saúde. Perguntas assim envolvendo desde saúde primária, trânsito, ensino, gestão de equipamentos de saúde do município. E eu fiz a mesma pergunta a todos, sem nenhum saber das perguntas. Porque nós estamos falando de prestação de serviço para os associados, isso. né? Não só para os associados, porque isso ficou para a comunidade como um todo. Então foi muito legal, para mim foi uma experiência muito rica, né? E também, Daniel, nós tivemos outra ação, vamos dizer assim, em políticas de saúde, que nós convidamos as 2 secretárias, então secretárias de saúde do Estado, que ainda está hoje, a doutora Tânia Mara,
e a doutora Socorro Martins, que era então secretária de saúde do município, para o nosso auditório lá e convidamos todos os presidentes das sociedades de especialidades das entidades médicas. E nós fizemos um bate-papo lá espetacular, porque os gestores falaram sobre suas ações, seus desejos. Muito legal isso aí. E suas dificuldades. Foi quando isso? Foi em maio. E a gente provavelmente já combinei com a Tânia semana passada para a gente fazer outro antes de terminar o ano. E os presidentes de sociedades, eles deram sugestões de ações de saúde, falaram das sugestões, das suas dores. Não foi discutido aí em nenhum momento salário, nem remuneração, não. A única coisa que foi discutida aí foi ações de saúde. Entendeu? Então, cada especialidade que está na ponta, né, no serviço de saúde do município ou do estado, que identifica alguma lacuna, então isso foi sugerido para o gestor maior para ver se ele poderia. E foi muito rico porque os telefones foram trocados, as assessoras anotaram e depois foi dado seguimento em algumas sugestões dessas, né? Foi um momento muito importante que eu não me lembro nesses meus 30 anos de médico, estou fazendo 30 anos de medicina agora em dezembro, de um momento desse, né? De chegar aos presidentes de sociedade próximo das autoridades sanitárias, né? Eu valorizo muito, sabe, Cadinho, comunicação, cara, assim, uma comunicação adequada, uma conversa. Exatamente. Parece uma coisa muito elementar, uma coisa óbvia, mas, assim, é uma ação inovadora. Você sentar na mesa, uma pauta positiva. Exato, pauta positiva. Uma pauta positiva, uma troca de ideias. Então, assim, por isso que isso me surpreendeu tanto. Porque eu achei muito legal, e esse foi cara. Também o objetivo de chamar os candidatos a prefeito foi saber o que eles pensam e também alertar eles sobre algumas perguntas, né? Que nós que estamos trabalhando na ponta e nós vemos as dificuldades que muitas vezes quem está lá no gabinete não consegue identificar, né? Então o objetivo foi esse também, que inclusive acontecia nesse período, nessas entrevistas, quando a gente fazia umas pausas, a pessoa perguntava, o candidato perguntava, rapaz, o que é que vocês acham disso aqui? Tem isso, tem aquilo. Entendeu? E a gente trocava algumas ideias de uma forma adulta, sem questionamento, sem partidarismo, só exclusivamente uma informação de qualidade. Exatamente. Né? E uma pauta positiva, né, em um setor que é muito estratégico. Eu anotei aqui, só a título de informação, alguns ex-presidentes, né, notáveis cearenses nesses 112 anos de história da Associação Médica Cearense. O primeiro presidente foi o Barão de Studart. Isso. Tá certo? Guilherme Studart. Não é isso? Guilherme Studart, que é o nosso Barão de Studart. Aí tivemos depois Valdemar Alcântara, Walter Cantídio, Haroldo Joaçaba, Zé Frota. Fernando Távora, César Caos. E tem então, inúmeros outros assim que não tem nome de hospital, mas que foram muito importantes na São saúde. Quantos associados? Daniel, hoje nós temos em torno de 3.500. Em torno de 3.500 e 3.400, né? Mas nós precisamos... O ideal era que nós tivéssemos mais, né? Porque hoje nós temos mais de 20 mil médicos trabalhando, né, no estado do Ceará. Então, o grande problema que a gente vive é essa questão da gente atrair os médicos mais jovens, da importância desse pensamento coletivo, né, das associações. Né? Vou chamar agora o nosso segundo e último intervalo, a gente volta para um bloco mais longo e eu queria muito tocar nesse ponto também que você falou, dos médicos mais jovens, né? Então eu queria falar sobre ensino, queria falar sobre a especialização, a formação dos novos médicos, a qualificação desses novos médicos, e é uma coisa que foi muito debatida no 36º Congresso Outubro Médico, promovido pela AMC há poucos dias aqui em Fortaleza. Beleza? Beleza. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.
sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer, com alegria que eu recebo aqui hoje o meu amigo de longa data, tá? Ricardo Pessoa, o Cadinho. Ricardo é presidente da Associação Médica Cearense, tá? Cadinho, cara, agora em outubro, há poucos dias atrás, a gente teve um evento muito bacana, que foi o 36º Congresso Outubro Médico, promovido pela AMC, né, que é a Associação Médica Cearense. E eu achei um tema sensacional, né, porque a gente falou de cuidado, a gente falou de ensino, a gente falou de pesquisa na era moderna da inteligência artificial. Cara, vamos falar um pouquinho aqui desse congresso, os big numbers dele, foi aonde, quantas pessoas foram, aí depois a gente vai entrando aqui em algumas pautas específicas. Foi bom, parabéns pelo belíssimo evento. Obrigado, Daniel. Eu queria dividir aqui, antes da gente começar, o sucesso do congresso com a equipe lá da Associação Médica, né? O presidente do congresso, que foi o Dr. Roberto Melo, a nossa vice-presidente, Isabela Parente, o diretor de comunicação, o Álvaro Madeiro, e muitos outros que participaram na organização do congresso. Foram quantos dias? Foram 2 dias. 2 dias no centro de eventos, 4 salas, o dia todo. Tivemos 1.040 inscritos, com 170 palestrantes. Então, a gente dá aí 1.200 pessoas, né? Quer dizer, foi realmente um número bem acentuado, né? Que nossa expectativa, ano passado, esse mesmo congresso teve 500 participantes. Então, a gente mais do que dobrou. E nós discutimos, né? Esse congresso é um congresso generalista, para médico generalista. Então, tinha assuntos dos mais variados. Tinha uma jornada de pediatria, que foi organizada pela Sociedade de Pediatria, o Dr. João Borges. Tinha uma jornada de cirurgia, que foi organizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgias, doutora Alexandra Mano, os presidentes, né? E uma jornada de ginecologia e obstetrícia, que foi organizada pela Sociedade de Gineco, a doutora Sâmia. Atrelada a isso, a gente teve os assuntos de clínica médica, desde saúde básica, desde saúde primária, até saúde complexa, UTI, tudo, passando pelas algumas mesas de inteligência artificial, mesas dirigidas só para inteligência artificial, tanto na assistência como na gestão, e também nessas próprias jornadas de cirurgia, tiveram mesas específicas da inteligência artificial, né? Do uso da inteligência artificial. Além disso, Daniel, nós fizemos o 2º Fórum de Educação Médica, que aí já é um evento para professores, para discutir modelos de educação médica, como avaliar, como discutir educação de uma forma mais profunda, né, com professores, gente que estuda educação médica, e não só a graduação, como a pós-graduação. E a pós-graduação nós tivemos discutindo residência e especialização. Tivemos a chefe da residência da Escola de Saúde Pública, a doutora Olívia e doutora Auxiléa, que elas que são responsáveis pelas residências médicas do Estado. Tivemos um representante da Associação Médica Brasileira, outro do Conselho Regional de Medicina, para discutir esses assuntos. Além de um convidado de fora, que é o professor Jorge Guedes, que é da Bahia, que é um profundo estudioso de educação médica, que veio contribuir para discutir métodos de avaliação, de como avaliar o estudante, para saber se ele deve progredir, não deve, esse assunto todo, né? O tema do congresso, repito, foi o cuidado, o ensino e a pesquisa na era da inteligência artificial. Eu queria separar aqui cada um desses termos, Ricardo, e tratar especificamente para que a gente possa contextualizar melhor. O primeiro ponto aqui, vamos lá, vamos para o ensino. Você tem falado agora de ensino. Isso. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de faculdade de medicina pelo país, né? A gente tem o que acaba sendo, em um primeiro momento, uma boa notícia, que você tem mais médicos e tal. Mas como é que eu consigo manter a qualidade? Como é que eu consigo assegurar que esse aluno
né, que esse futuro médico, que esse estudante, né, ele tenha de fato acesso a uma boa educação, que ele seja avaliado em uma quantidade tão grande de faculdade que a gente vê hoje pelo país. Faz sentido isso ou não? Faz. Realmente a gente não... Esse é um ponto? É um ponto. A gente não pode ser contra o aumento de formação de nível superior, né? Isso aí é de qualquer curso, né? Isso é uma coisa importante. Estamos falando de educação, né? Exatamente, falando de educação. Conhecimento não é de ninguém, né? Está com alguém, né? Então, esse conhecimento ele tem que ser passado. Só que a grande preocupação aí, Daniel, a questão das estruturas. Não só a estrutura física, porque existe a estrutura física. A estrutura física talvez seja mais fácil, porque como são grandes grupos empresariais, na maioria das vezes donos dessas faculdades, né? Você tem dinheiro e pode montar uma estrutura física, mas e os equipamentos de saúde? Para que você faça os estágios, né? Você precisa de equipamentos. E outro ponto importantíssimo é os professores. Para ser professor de uma faculdade, seja ela qual for, você tem que ter duas profissões, né? Você tem que ter conhecimento sobre aquela profissão e tem que ser professor, né? Então são duas habilidades. O cara pode ser um excelente médico, mas pode não ser um bom professor, não é isso? Então você tem que ter duas habilidades. Então essa pessoa, ela é mais rara. Como é que você vai ter professor suficiente para tantas faculdades? Não tem, humanamente, né? Com mestrados, com estudos, com dedicação para o ensino, né? E também a preocupação com as estruturas físicas, os equipamentos de saúde. Pesquisas, eventualmente? Também, porque o tripé da universidade é ensino, assistência e pesquisa, né? Então você tem que ter Mas na medicina, a questão da prática, ela é muito importante. Você tem que ir no posto de saúde, você tem que ir no hospital de nível médio, você tem que ir no hospital de complexidade média, de complexidade secundária e complexidade terciária, né? Como é que você vai aprender muitas coisas se você não tem essa vivência prática? E o internato, né, que são os 2 últimos anos, já nessa parte prática, hoje os internatos, eles estão... Você passa 2 anos dentro do hospital, você vai aos hospitais de ensino, eles já estão mais superlotados. Então, por exemplo, quando eu era estudante, um estudante pegava 5, 6 pacientes, tinha sobre os cuidados dele, né? Orientado, é claro. Hoje já não é o mesmo número, porque já tem mais internos. Então essa preocupação, ela existe e ela deve ser discutida em âmbito nacional para que os médicos saiam realmente bem formados e possam prestar um serviço de qualidade, né? Um ponto muito importante discutido no Congresso, né? Eu me preparei para... Foi exatamente essa questão do cuidado, da humanização no atendimento. A gente está cuidando de pessoas, que a gente está falando de medicina. Em uma era, Ricardo, de inteligência artificial, digital. Numa era digital, como é que essas duas coisas se conectam? Daniel, é bem interessante essa sua pergunta, porque, inclusive, na nossa conferência magna, a gente teve a conferência do Dr. Selmo Celeno Porto, que é um professor da Universidade Federal de Goiânia, que ele ensina semiologia, né, que é o exame físico, e ele tem muita participação também na ética. E ele fez uma palestra sobre isso. E a palestra dele foi provocativa no sentido de você utilizar a inteligência artificial para melhorar isso, né? Então, você pode agregar a inteligência, a tecnologia, para melhorar. O problema é se você vai realmente fazer isso. Um exemplo, você tem um sistema de prontuário eletrônico que eu posso fazer a história médica, a anamnese aqui conversando com você, e o sistema aqui está ouvindo e escrevendo. Então eu não fico mais digitando. Então eu não olho mais para a tela, eu olho só para o paciente. Isso é uma forma de humanização, né? Não é verdade? Cara, você utilizar... Então é outra visão, você utilizar
Agora, se você não vai estudar, não vai ler e vai dar os seus diagnósticos só baseado no que o chat GPT vai falar, aí você pode se equivocar, né? Agora, existem algumas ferramentas que você pode, por exemplo, você bota uma determinada doença, que é, por exemplo, o Open Evidence, que ele bota lá o resumo e ele bota de onde ele tirou, as referências de onde tirou. Que se você quiser aprofundar, você tá lá escrito de onde ele tirou do artigo tal, do livro tal. Então, aí já é uma ferramenta com maior fidedignidade, né? Com maior robustez do conhecimento. Então, você pode utilizar isso para melhorar, né? Eu tenho uma opinião pessoal minha, que eu acho que pelo advento do ganho de produtividade gerado pela inteligência artificial, eu acho, Cadinho, que esse momento, historicamente, ele é mais importante do que a Revolução Industrial. Sim, pelo enorme ganho de produtividade gerado. Produtividade que é você fazer a mesma coisa em um tempo menor. Mas eu concordo muito com você no ponto que você falou aí. Eu acho que quando você faz a mesma coisa em um tempo menor, você tem tempo até para humanizar, para cuidar de você, para poder você fazer uma atividade física, para poder você, enfim. Isso. Então eu concordo com você. O que é que você falou? O ganho de produtividade, a inteligência artificial, ela ajuda nessa humanização até. Exatamente. Então eu concordo muito com você. Então, por exemplo, você pode... Hoje existe... você tem um artigo, por exemplo, saiu um artigo... Saiu agora o consenso atualização da hipertensão arterial. Aí são 10 páginas. Aí você joga no aplicativo, ele resume e fala para você aqui como se fosse um podcast. Então, isso é um ganho muito bom. Você ia gastar quanto tempo para ler ele todo? Aí se for uma coisa que você se interessou, aí você vai lá e lê ele todo, entendeu? Então, mas a gente não pode só se restringir a isso, né, Daniel? Porque a relação médico-paciente, ela é construída no olho, no aperto de mão, no comprimento. Nada vai substituir isso. Isso, não vai. No sentir, né? Até mesmo a consulta online, ela perde isso. Ela é meio impessoal, por mais que você esteja olhando na pessoa. Mas você não pega, você não palpa, né? Você não examina. Então, e você não sente a energia, o que tem ali. A consulta online, ela serve muito para alguns casos, né? Alguns casos ela serve, um complemento de uma consulta. Você vai mostrar uns exames, aí você pode, você já consultou, já conheceu, né? Tá entendendo? Alguns casos, com certeza. Ou então, você tem no interior, não tem um médico especialista. O médico tá lá com o paciente e ele consulta um outro médico. O Serviço de Saúde do Estado tem muito isso. Então, ele tem um centro lá, por exemplo, gente que vê laudo de eletrocardiograma direto. O cara tá lá, tem uma emergência, ele não tem experiência, ele manda o laudo, o médico aqui diz, isso aqui você faça assim, assado. Aí, beleza, mas é um médico para um médico, né? Um médico para um médico. Então, isso é muito bom. Mas também, de um paciente para o médico, é muito bom em algumas situações, mas ela não pode substituir por completo. Como é, por exemplo, na minha especialidade, gastroenterologia, como é que eu vou examinar uma pessoa sem pegar na barriga dela? Entendeu? Examinar o abdômen. É meio difícil isso. Lógico que a minha geração, eu estou passando por essa mudança, a gente tem mais dificuldade de entender. Mas a gente precisa se adequar e utilizar o que ela tem de bom para melhorar, né? É muito interessante, melhorar o atendimento. Muito interessante a gente estar aqui entendendo em detalhes o funcionamento do sistema de saúde de um modo geral, né? Os desafios, os atendimentos às pessoas, com esse cara nota 1000, que é o Ricardo Pessoa, que é médico e presidente da Associação Médica Cearense. A Associação Médica Cearense, ela tem 112 anos. Então, é uma associação tradicionalíssima, um orgulho aí para todos nós, né? E a gente está falando de inteligência artificial. E eu queria exaltar essa adaptação da AMC às novas tecnologias. Por exemplo, no Congresso,
a gente teve muito formato de podcast lá, a gente teve, até anotei, fóruns temáticos, Isso. né? Como é que, assim, o que nós falamos no bloco anterior, uma preocupação com comunicação adequada, não só para os associados, e sim para a comunidade como um todo, né? O próprio presidente, no caso você, entrevistou os 6 candidatos a prefeito. Então, isso é uma reinvenção muito grande. Então, isso é muito legal, eu queria exaltar aqui. A gente podia destacar alguns destaques científicos do Congresso. Sim. A gente colocou lá, a gente discutiu as novas diretrizes da hipertensão arterial, né? Que, como eu falei, saiu uma nova diretriz com novos conceitos. Então, foi colocado isso numa mesa. Foi discutido também a inteligência artificial, como eu falei, né? Tiveram 2 mesas. Uma mesa que foi sobre assistência, que aí tinha um clínico falando do uso na inteligência no dia a dia, um patologista, que ele usa a inteligência artificial para melhorar o diagnóstico das lâminas, que ele tem lá no laboratório dele, e um professor, pesquisador, que foi a tese de doutorado dele. Ele estudou a inteligência artificial na fila de pacientes com cirurgia bariátrica para selecionar melhor o paciente e que tipo de cirurgia. Então, que aí você pega vários protocolos e bota num só, entendeu? Então, aí você já vê no diagnóstico, na assistência e na pesquisa. Tivemos também uma mesa de inteligência artificial na gestão, que foi um representante da Unimed Fortaleza, que é a Unimed, que é o Flávio Biapina, que a Unimed Fortaleza, ela utiliza, e também o ISGH, que é o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, né, que é um OS muito grande, que ela cuida de vários hospitais e equipamentos de saúde do município. Muito legal, cara. Que aí mistura, e é interessante essa discussão, Daniel, porque você pega uma pública de administração direta, de administração por OS, que é o ISGH, e uma entidade privada, que é a Unimed Fortaleza, e as duas discutindo de que formas elas usam, então todo mundo ganha, né? Além disso, Daniel, tiveram novidades em cirurgia, novidades em várias doenças clínicas, né, de tratamento. Pega um congresso generalista, né? Então, é difícil a gente fazer esse congresso, porque a gente tem que se lembrar de quase todas as especialidades, para não ficar nenhuma fora, para que o médico que vá para lá, que é o médico generalista, ele tenha o que há de melhor, de mais novo em cada uma delas, entendeu? Muito bacana receber esse cara, nota 1000, Dr. Ricardo Rangel, de Paula Pessoa, presidente da Associação Médica Cearense. Cadim, vamos mudar aqui um pouquinho o rumo da prosa? O nosso programa Inovação e Negócios é um programa que exalta sempre o empreendedor, exalta sempre o negócio. A gente procura estudar aqui, não por mim, através dos convidados, falar de área, de mercados diferentes, então setores, então a saúde é sempre muito contemplada aqui. E a gente está falando com um médico, com um líder classista relevante, né? E a gente está falando aqui também com um empreendedor. Você tem o seu negócio, você tem uma clínica super conceituada, que é a Progastro. Obrigado. Tá certo? Super conceituada. Então, em que momento da sua vida veio essa iniciativa de empreender na área de saúde? Daniel, fala um pouquinho da Progastro. Faz quanto tempo já? Faz um tempão já, né? A Progastro, a sede maior... Eu ia dizer 20 anos, não? A sede maior é de 2007, Olha né? aí, quase 20 anos, né? 18 anos. Mas antes disso eu já fazia consultório com meu irmão, com o Sérgio, na Padval Divino, e éramos 4 médicos. Então vamos dizer que a partir de 2000 ali foi vamos dizer assim, o início da Progastro, né? Rapaz, Daniel, foi mais por necessidade. Eu nunca tive assim um pensamento em dizer eu vou ter uma clínica grande. Não. Eu acho até que na minha geração, na nossa, né, a gente na faculdade, a gente via pouco essa parte de gestão, principalmente no curso
de medicina se preocupava mesmo era estudar medicina. Hoje não, hoje os estudantes eles já têm uma visão mais ampla com relação a isso. Então isso não passava pela minha cabeça, eu queria era me preparar e ficar bem preparado para atender meus pacientes, né? E aí a gente foi começando o consultório, o Sérgio começou o consultório, ele e o Fernando Siqueira, e aí eu terminei minha residência de endoscopia e precisava montar um consultório de endoscopia, e aí a gente fez uma reforma lá, ali na Padre Valdivino com Oswaldo Cruz, e construímos uma outra sala e começamos em 2000. Só que felizmente a gente foi atendendo, foi aumentando, e a gente, rapaz, a gente tem que sair daqui, cara, tá pequeno. A endoscopia tá precisando de uma estrutura maior, porque dá mais segurança, e a endoscopia tá desenvolvendo. E aí apareceu a oportunidade, eu, o Sérgio e um tio meu, falecido, o tio Pierre, que é pai do Pierre Neto, que você conhece muito bem, que é nosso padrinho, né? Meu padrinho de batismo e padrinho do Sérgio de Crisma, e nós três fizemos essa aposta aí e compramos uma casa e aí construímos a clínica. Foi um passo largo, né? Que assim, é a unidade... essa unidade de hoje lá da Coronel Elcio Teixeira com Nunes Valente. Bem pertinho da tua casa lá, né? Aí, é tanto, Daniel, quando a gente terminou, um dia antes da inauguração, eu e o Sérgio, nós sentamos na calçada do outro lado, aí olhamos assim o prédio e dizemos, rapaz, onde é que nós amarramos Porque nosso é grande, burro? né? É grande. Onde é que nós amarramos nosso burro, mano? Tudo raspado, dinheiro, tacho, tudo, não tinha mais. Amarramos nós. Aí, nós selecionamos muito bem a equipe, né? Os médicos que trabalham lá. Interessante a diferença do médico pro empreendedor na área médica, né? São duas habilidades completamente diferentes. Aí nós selecionamos muito bem os médicos que foram trabalhar lá. A gente, inclusive, ficou algum tempo com salas vagas, porque nós não anunciávamos, nós não tínhamos interesse em anunciar, nós preferíamos escolher quem fosse trabalhar. Com calma, né? Com calma. Pessoas que fossem boas tecnicamente e que tivessem mais ou menos o nosso pensamento. Algumas vezes nós erramos, natural. E também nós fizemos uma política lá na empresa, também dos colaboradores, também de valorização de alguns colaboradores. Por exemplo, hoje tem gente que trabalha lá, que trabalhou na obra como servente. E foi crescendo, hoje tem um cargo melhor. E assim sucessivamente. A gente teve funcionário que chegou lá, funcionário da limpeza que não sabia ler, a gente contratou professor particular para que ela aprendesse a ler. Então a gente tem esse pensamento. E fomos acompanhando também, não só essa parte do corpo, né, de profissionais, médicos e não médicos, todos são importantes, mas também de equipamentos, né? Fazendo investimentos. Esse ano, por exemplo, nós compramos 2 equipamentos de ponta, o melhor equipamento da Olympus de endoscopia, um equipamento super novo aí da Samsung de ultrassom. E aí a gente vem mantendo e, graças a Deus, já são, se somar desde a clínica pequena, já são 25 anos. Estamos indo para a reta final do programa. Uma perguntinha que não pode ser muito rápida, mas, enfim. Quais são as perspectivas do setor de saúde? Estamos indo para onde, Cadinho? Daniel, é uma dificuldade, né? A saúde está cada vez mais cara, né? Ela evolui tecnologicamente, temos aí a robótica, temos os imunobiológicos, são os medicamentos aí para oncologia e para as doenças autoimunes, que são muito caros. Então, esse é um problema, né? Quem vai pagar essa conta, né? Então, existe se você pegar a rede de saúde suplementar, né? Se você vê os planos de saúde que atendem adequadamente, eles têm uma dificuldade, quase não tem lucro, né? Você vê assim a Unimed Fortaleza, ela consegue se manter com muita, mas tem que ser. A Unimed Fortaleza é um case de sucesso, sucesso, de gestão, de cultura, de tudo, né? De tudo, mas é uma coisa que tem que ser ali todo tempo. Tem que ser ali, um esforço hercúleo, né? Os médicos não estão satisfeitos com o que recebem e também os usuários pagam caro. Então, um negócio que os 3 envolvidos não estão totalmente satisfeitos, a gente tem que rever aí, né? Então, é uma dificuldade isso. E no serviço público, nós temos aqui no Ceará um estado que realmente investe muito em saúde, né?
desde a época do CID, construção de vários hospitais, de vários postos de saúde, atendimentos e vários postos de emprego. Não só emprego, como atendimento para a população. Mas a gente não sabe como é que vai segurar, porque a conta é muito cara, né? Como é que vai ser? Então, eu não tenho essa resposta, né, Daniel? E a gente fica preocupado também com o aumento do número de faculdades, o aumento do número de médicos que vai sair, como essas pessoas vão atender, se isso vai gerar mais custo, sem efetividade. Então, isso ainda é uma incógnita, né? Meu amigo, alguém ou algo te inspira? O que é que te inspira? O que é que te move? A minha maior paixão é a paixão pela medicina, né? A medicina, para mim, é tudo, né? Eu resolvi ser médico com 8 anos. Então, para mim, é tudo a medicina. Mas, em termos de pessoa, o doutor Pessoa, que é um tio meu, irmão do papai, que era professor da Federal, ele me ensinou muita coisa, não só do ponto de vista técnico, ele sempre era à frente do tempo dele, fazia procedimentos acima do tempo dele. É ele que tinha uma proximidade muito grande com Elias? Não, ali é o doutor Sebastião. Ah, doutor Sebastião. Sebastião, otorrino. Perdão. E o doutor Pessoa também, ele me ensinou muita coisa de ética, de cuidado com o paciente. Então, é muito ele bem quisto o doutor Pessoa, né? É demais. Algumas pessoas já... Ainda hoje a gente atende lá na clínica paciente por causa do sobrenome. Ah, se alguma coisa eu vi aqui que podia ser doutor Pessoa. Então ele, e assim, a minha família também, né, Daniel? Claro, a minha família, né, minha esposa, a Cristina, meus 2 filhos, mamãe, o papai que já foi, que sempre acreditaram, meus irmãos, sempre acreditaram muito no que... Fortaleza. Exatamente, dá uma base, né? Cadim, muito obrigado pela tua presença. Eu te conheço há mais de 40 anos. 40 anos. Tá certo? Você sempre foi um cara reto, um cara sério, um cara muito estudioso, um cara competente. E eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui. Ô, Daniel, a satisfação é minha. E enxergando de camarote a sua evolução como pessoa e como profissional. Tá Obrigado, certo? Daniel. Então, hoje é um grande líder classista, presidente de uma associação centenária, que é a Associação Médica Cearense. Obrigado de coração. Te dou aí 1 minutinho, cara, para tuas considerações finais. Alguma coisa que eu não te perguntei, que mereça ser dita. Enfim, microfone livre aí, meu amigo. Não, Daniel, é assim, uma coisa é que a gente sempre tem que pensar coletivamente, né? Eu entendo que para a gente ter algum sucesso, a gente tem que pensar coletivamente, né? Tem aquele ditado africano que se você quer ir rápido, vá sozinho, né? Se você quer ir longe, vá em grupo. Porque tudo que a gente faz em grupo, vai ter momentos que você vai ter alguma fraqueza, outra pessoa lhe sustenta. O apoio familiar é importantíssimo, né? Graças a Deus eu tenho isso lá em casa com a Cristina e os meninos. Então isso é importantíssimo, que nós não crescemos sem a coletividade, sem o grupo. Isoladamente nós temos voo de galinha, né? Um voo curto. E outra coisa interessantíssima, eu gosto de história, né? Eu li muita história, eu estava ouvindo a história do Nelson Mandela, e tem uma frase dele que diz assim: eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, eu conheço essa frase. Essa frase é sensacional. Sensacional. Então, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Ou eu aprendo. E assim, na medicina eu tenho uma frase que é do Dr. Pessoa, que é assim, que diz que o médico é médico por opção e o paciente é por obrigação. Então ninguém pediu para eu ser médico, né? Então assim, são dois pensamentos que eu carrego comigo, assim, na minha vida, né? E eu agradeço muito, Daniel, aqui é o seu espaço, aqui você ter me convidado. Esse seu programa aqui, muito que eu escuto, né? Toda quinta-feira. Legal, muito legal. E também sou muito satisfeito com todo o seu sucesso, não só na sua vida empresarial, né? Como também aqui na sua vida jornalística, vamos dizer assim. O trabalho que você presta aqui é um trabalho de utilidade pública, né? Sempre, Cadinho, com um propósito muito firme, cara, de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Sem dúvida alguma, hoje é um programa especial, né? Porque trata-se de um amigo de infância que eu gosto demais há muitos anos e se tornou esse cara, esse profissional incrível, que é a gente entender melhor, tá? E falar sobre esse momento do setor de saúde
né? O Cadinho, que é o presidente da AMC, Associação Médica Cearense, uma instituição centenária, né? Tão adaptada aí às novas eras de inteligência artificial e tecnologia. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.